Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Machado. Estou aqui novamente para fazer análise de notícias divulgadas no site do STJ. Essa notícia que é bacana, mas primeiramente queria dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists. A primeira delas é na letra da lei. Vou deixar um card aqui. Vai aparecer um card aqui para vocês e ela consiste na letra da lei em vídeo e áudio, para você acompanhar em vídeo e acompanhar em áudio. Também tem a playlist dos boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União. São os enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União, também em vídeo e áudio, que também vou deixar aqui o card aqui para quem quiser acessar. Além dessas 2 playlists, tem a terceira playlist, da qual esse vídeo faz parte, que é Analisando o Julgado, que também vou deixar o card aqui em cima para quem quiser acessar. Gostaria de pedir para deixar o like aí no vídeo, porque o YouTube recomenda os vídeos através dos likes que vocês dão nos vídeos. Então somente recomendo os vídeos que recebem like. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque praticamente todo dia eu estou publicando vídeo, porque a dinâmica até do próprio site do STJ e do TCU e da alteração legislativa nos obriga praticamente a ter vídeo quase todos os dias ou todos os dias. Queria dizer para vocês também que vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa notícia para quem quiser acessar diretamente a notícia. Essa notícia é uma notícia do dia 17 de setembro de 2020 e ela corresponde ao HC 583.995. HC 583.995. Então a nossa dinâmica é aquela, né? Eu vou fazer a leitura aqui da notícia e depois a gente faz uma análise. Vamos começar com a leitura. Para a 6ª turma, prisão em flagrante pode, excepcionalmente, ser convertida em prisão em preventiva sem pedido do Ministério Público ou da Polícia. Para a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em situações excepcionais, é possível a conversão da prisão em flagrante em medida cautelar pessoal, inclusive a prisão preventiva, mesmo sem pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial. O colegiado, por maioria, negou habeas corpus a um indivíduo acusado de homicídio tentado, cuja prisão em flagrante fora convertida em preventiva pelo juiz plantonista, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. A defesa sustentou a ilegalidade do decreto de prisão preventiva por não ter havido requerimento do Ministério Público nem representação policial, o que seria contrário ao artigo 311 do Código de Processo Penal, CPP, com a nova redação dada pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. Segundo consta no processo, a audiência de custódia deixou de ser realizada com base em orientações oficiais para a prevenção do novo coronavírus. O ministro Rogério Schietti Cruz, autor do voto que prevaleceu no julgamento, afirmou que, com a edição da Lei 13.964 de 2019, não mais se permite ao juiz, mesmo no curso da ação penal, adote a prisão preventiva sem provocação do Ministério Público. Para o ministro, a imparcialidade do juiz que conduz a causa, ou, mais ainda, daquele que supervisiona a investigação preliminar, poderia ser colocada em risco caso lhe fosse autorizado decretar a prisão ou outra medida cautelar sem pedido do órgão com atribuição legal para tanto. Situação distinta. Schietti ressaltou, porém, que o artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, permite que o juiz, com ou sem pedido das partes, revogar medidas cautelares ou substituí-las sem verificar que não mais há motivos
para sua manutenção, bem como voltar a decretá-las caso encontre razões para isso. A propósito, o ministro lembrou que a redação anterior do artigo 311 do CPP autorizava a decretação da preventiva de ofício no curso da ação penal. Com o pacote anticrime, passou a ser indispensável o pedido do Ministério Público, da polícia ou do querelante, no caso de ação penal privada. No entanto, apontou, a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta prisão preventiva ou qualquer outra cautelar. Quando há o flagrante, explicou o ministro, a situação é de urgência, pois a pessoa já está presa e a lei impõe ao juiz, independentemente de qualquer provocação, a obrigação imediata de verificar a legalidade da prisão e a eventual necessidade de convertê-la em preventiva ou adotar outra medida. Assodamento. Para Schietti, a conversão nem deveria ser vista propriamente como ato de ofício, já que a lei obriga o juiz a optar entre uma das hipóteses indicadas no CPP. Essa decisão, em regra, será adotada em uma audiência de custódia, com a presença de representantes do Ministério Público e da Defesa, ocasião em que as partes, inevitavelmente, irão se manifestar sobre a eventual conversão da prisão. Porém, como destacou Schietti, a audiência pode não ser realizada no prazo legal por alguma razão justificável, a exemplo do que ocorreu no caso em julgamento. Em tais situações, a providência mais prudente, na opinião do ministro, seria abrir vista ao órgão do Ministério Público para se pronunciar sobre o flagrante e sua possível conversão em preventiva ou outra cautela. Mas isso implicaria atraso na decisão, em prejuízo do autuado. Schietti alertou que simplesmente conceder liberdade provisória ao preso, independentemente do risco que isso venha apresentar para a sociedade, seria desconsiderar outros fatores que estão em jogo além do interesse individual do autuado. Assim, a conversão do flagrante em prisão preventiva e o envio imediato dos autos ao Ministério Público, em contraditório diferido, não se mostra medida ilegal ou arbitrária. Mesmo reconhecendo que esta não é a solução ideal, o ministro comentou que ela atende à exigência de uma decisão no prazo legal. Ele apontou que o parágrafo 4º do artigo 310 do CPP, que manda relaxar a prisão no caso não seja realizada audiência de custódia em 48 horas após o flagrante, está suspenso por liminar do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não houver uma definição sobre tal questão, disse Schietti, a pura e simples anulação da prisão preventiva por ausência de requerimento expresso para a conversão pode ser uma providência assodada diante da falta de clareza sobre as inovações legais. O voto do ministro Schietti foi seguido pela ministra Laurita Vaz e pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, ficando vencidos os ministros Sebastião Reis Júnior e Nefi Cordeiro. Leia a íntegra do voto, é o que eu sempre recomendo, né? Fazer a leitura aqui da íntegra do voto, é muito interessante. Então, o que aconteceu aqui, né? Vamos fazer aqui um resumo dessa situação, né? Foi feita, a pessoa foi presa em flagrante por conta de um homicídio tentado e foi levado ao juiz plantonista. Chegando lá no juiz plantonista, o juiz plantonista converteu ao flagrante em prisão preventiva. E a questão é, caberia esse juiz converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva sem pedido, assim, vamos falar genérico, sem pedido do Ministério Público ou da polícia, no caso o delegado de polícia? A questão, o cerne da questão é exatamente essa. Nesse caso, o ministro Schietti entendeu que sim, que seria possível essa conversão sem a oitiva do Ministério Público, sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial,
uma vez que se trata de uma medida de urgência, né? Você está ali no plantão, daqui a pouco ele chega o policial conduzindo uma pessoa que está sendo imputada a um homicídio tentado, né? É aquela questão, né, muito preocupante da interferência do juiz naquela triangulação, né, do judiciário, né, entre réu, Ministério Público. É sempre essa questão, mas essa questão é uma questão residual. Eu acredito que seja uma questão residual residual não, pontual, e não vejo nenhum problema na decretação dessa medida pelo juiz plantonista. Então vamos fazer a leitura aqui dos artigos, que ele fala aqui o que seria contrário ao artigo 311. Vamos ler aqui o 311 do CPP. É o 311, o artigo 311. É o da preventiva, né? O 311 e 312 ali, né? Não foi direto, não. Vamos lá. 311 do CPP. Aqui sempre tem uma obra, é impressionante. Aqui onde eu moro. Eu não consigo ter paz. Eu tive semana que eu não consegui gravar por causa que era obra todo dia, era parede quebrando, coisa quebrando. É terrível. Às vezes eu me arrependo profundamente de morar em apartamento. Vamos lá, o 311. Tanta alteração que foi feita no 311, né, gente? Olha lá. Em qualquer fase da investigação policial ou processal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento, olha só, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Tá com eficácia suspensa aqui, tá, gente? Tá com eficácia suspensa esse 311 aqui. E vamos ver qual outra situação que ele fala aqui. Artigo 282, parágrafo 5º. Vamos lá no 282, parágrafo 5º. Vamos lá no caput. As medidas, artigo 282, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a... Vamos lá. Parágrafo 5º, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como voltar a decretar se sobrevierem razões que a justifiquem. É o que foi falado até na questão aqui. Então eu não vejo problema, pelo menos na minha opinião, eu não vejo problema nesse caso concreto de chegar no plantonista, chegar no juiz plantonista, uma situação como essa, e o próprio juiz decretar. E claro que é evidente, aquela prisão preventiva é uma prisão preventiva ali, resultado daquela situação de urgência, né? E da impossibilidade também da audiência de custódia. Não vejo problema de o juiz, nesse caso excepcionalíssimo, né, decretar a prisão preventiva. E claro que é evidente, e abrir imediatamente para o Ministério Público, né, que ele que é o detentor da ação penal. Esse é o cerne da questão, né? A gente não está falando aqui de uma situação de inquérito, a gente não está falando aqui de uma situação processual, a gente está falando de uma situação ainda preliminarmente a essas situações. Ou seja, a prisão em flagrante, a conversão da prisão em flagrante, transformá-la, relaxá-la. E tem um pedaço aqui que é bem interessante aqui
do, do voto, que está aqui, eu recomendo imensamente a leitura do voto. Ele fala aqui, ó: a situação é, pois, de notória urgência. A pessoa já se encontra presa e além incumbe ao juiz de, independentemente de provocação expressa ou não, avaliar a se há sinais de abuso ou violência na prisão ou na condução do preso à presença do juiz. B. Se a prisão em flagrante obedeceu todos os requisitos formais e materiais de validade e se, portanto, é legal. E C. Se há necessidade de manter o réu preso ou sujeito a alguma medida cautelar alternativa à prisão. Na hipótese de avaliação favorável à imposição de cautelar pessoal, a linha C, deverá o juiz, atento ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e da proporcionalidade das medidas cautelares, escolher entre que seja idônea a tutelar o interesse ou bem ameaçado pela liberdade do preso, qual ou quais sejam suficientes e proporcionais para tal finalidade. Não considera assim existir propriamente uma atividade oficiosa do juiz. Nessa hipótese, porque, a rigor, não apenas a lei obriga o ato judicial, mas também, de certo modo, há um encaminhamento pela autoridade policial do auto de prisão em flagrante para sua acurada análise, na expectativa derivada do dispositivo legal do 310, que tocará ao juiz após ouvir o autuado de que adote uma das providências ali previstas, inclusive o de manter o flagranciado preso, já agora sob o título de prisão preventiva. E ele vem falando, é bom a leitura aqui, ó, a leitura do voto é bem didática. Então é isso, pessoal. Houve a prisão em flagrante da pessoa, homicídio tentado, 121 lá com 14, combinado com 14. Foi levado à autoridade judiciária, foi levado ao juiz plantonista. E não vejo nenhum ato de ofício, como até o próprio ministro também fala. Também não vejo nenhum ato de ofício, uma vez que a lei determina que o próprio juiz tome uma posição em relação a isso. E é isso que tem que acontecer mesmo. O juiz vai se posicionar ali, por algum motivo não tiver a audiência de custódia, né? No caso ali por causa da pandemia, o juiz tem que se posicionar. Ele não pode ficar ali em cima do muro ali, né? Falando, fazer o quê, né? Vamos esperar o ministro. Não, ele vai se posicionar. Decretou a prisão preventiva, decretou a prisão preventiva lá com base no 311 e é isso, completamente legal. Não se trata de ato de ofício do juiz, não se trata de um ato oficioso do juiz, né? Não é como se tivesse no meio do processo ou no meio do inquérito, né? No caso, no meio do processo, o juiz decretasse uma preventiva sem pedido do Ministério Público, por exemplo. É bem diferente, é uma situação de urgência na qual se precisa tomar uma decisão ali que a lei permite, o juiz tome essa decisão. Então é isso, pessoal, essa é a análise que a gente faz aí dessa notícia, bem interessante aí da sexta turma, né, que é da terceira sessão. Olha o meu cachorro balançando tudo aí. Pera aí, filho, daqui a pouco eu tô encerrando aqui. Daqui a pouco o pai brinca. Terceira sessão, né, que é de penal. Sexta turma. Pedir para vocês deixarem um like aí, quem não deixou o like. Se inscreva no canal, né? Tá aqui o campeãozinho. Hoje tá uma benção a gravação, que é obra, é cachorro perturbando. Mas vamos lá, quem não deu like, deixa o like aí que ajuda o crescimento do canal. Quem não é inscrito, se inscreva,
Beleza, pessoal? Quem puder compartilhar esse vídeo aí para divulgar o nosso trabalho, eu também agradeço muito. Vou deixar aqui um card do último vídeo publicado aqui no nosso canal. Obrigado pelo tempo aí acompanhando o nosso vídeo e até uma próxima edição. Valeu!